Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Você sabe dizer o que essa ilustração representa? Não é o deserto, não. O que você acabou de ver é a representação do fundo do mar. Apesar de bastante parecido com outras regiões da Terra, existe uma grande diferença. O mar é todo coberto por água salgada. Na teleaula de hoje você vai ver que, assim como os continentes, os oceanos também possuem diferentes regiões, com bastante diversidade entre elas. Olha, são tantas as diferenças de luz, pressão e alimento, que um peixinho que vive aqui, perto da superfície do mar, nunca sobreviveria nas profundezas do oceano. Na teleaula de hoje, você vai conhecer as características de algumas das regiões do fundo dos oceanos e vai ver alguns dos seres que vivem nas diferentes profundezas do mar. A nossa teleaula começa com um coral. É um dos seres que vive nas áreas mais próximas da superfície da água, em regiões quentes. Finalmente, pensei que você não voltava mais. É que eu queria aproveitar minha folga até o último minuto. Olha só o que eu trouxe da praia. Ô Maria, você não tem medo de ficar andando com um animal desses por aí? Nossa, tá me gozando, né, Lineu? Imagina uma pedra, é duro, não se mexe. No máximo é um vegetal. Animal não pode ser porque não se mexe. Ó, dá uma olhada aqui nesse coral que tá aqui no aquário. Parecido com o meu? É, então. Presta bem atenção que você vai ver que ele se mexe sim. Você tá vendo como se fossem bracinhos que ele tem? São os tentáculos que eles usam para buscar alimento. Se o coral fosse um vegetal, ele faria o seu próprio alimento. Mas como ele é um animal, o coral vai buscar o seu alimento no meio ambiente. Ai, se eu soubesse, eu não tinha tirado ele do mar. Quer dizer então que foi você que tirou esse coral de dentro do mar? Ele tava no rasinho. Em locais parecidos com esse, perto da superfície da água, em regiões quentes, que vivem os corais, locais com bastante luminosidade e calor, onde os raios de sol atingem sem dificuldade. E se a gente se aproxima bem dos corais, pode perceber que eles vivem em grupos, sempre presos no mesmo lugar, formando uma grande colônia de corais. E o mais incrível é que os próprios corais constroem suas casas, produzindo e secretando essa espécie de rocha que os envolve. Mas o que eles comem? Não tô vendo nada. Eles se alimentam de plâncton. Plâncton? E cadê esse tal de plâncton? Ah, não dá pra ver o plâncton, Maria, porque ele é feito de seres muito pequenos. A única forma de você enxergar o plâncton é pegando uma gotinha de água do mar e colocando no microscópio. Aí a gente pode observar que o plâncton é feito de pequenos animais e vegetais de diversas formas, vivendo ao sabor das correntes marítimas. Vivendo ao sabor das correntes marítimas. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu já vi plâncton. Ah, mas o Lineu não acabou de falar que não dá pra ver plâncton, a não ser com microscópio? Mas eu acho que tem outro jeito, viu? Quando tá uma noite assim de lua cheia, você entra no mar, dá umas batidinhas na água e aparece aquela série de pontos luminosos. Não é plâncton? Ah, é mesmo. Mas aí você tá vendo só a luminosidade que eles emitem. Pra você observar o corpo do plâncton mesmo, Alberto, só no microscópio. Não tem jeito. Sem o microscópio, sem a ajuda da lua, a gente pode procurar que não vai conseguir ver nenhum plâncton. O que é incrível, porque existem milhões e milhões de plâncton nas águas do mar. E tem mais. Apesar de tão pequenos, eles são fundamentais na manutenção da vida no mar. O plâncton é o principal alimento dos corais e de muitas espécies de peixes. Essa sardinha que o Alberto estava limpando é um exemplo de peixe que se alimenta de plâncton. Por que você não aproveita esse interesse pelos peixes e me ajuda a cortar essa cebola aqui, que os meus olhos já estão lacrimejando? Deixa que eu limpo. Mas que sardinhas bonitas, né, Alberto? Ah, fui eu que pesquei. Eu peguei mais de 20 sardinhas. Vai me dizer que você pescou o cardume de sardinhas inteiro. Quase, Maria, quase. Mas olha aí a garopa que eu peguei, ó. Olha, que bonita. Ô, Lineu, a garopa também se alimenta de plâncton? Não. Olha, pra você perceber melhor, repara a diferença do tamanho da boca. Pega uma sardinha, Alberto, por favor. Ó o tamanho da boca da sardinha e o tamanho da boca da garopa. As bocas dessas duas espécies de peixe são muito diferentes.
Por isso, os alimentos que esses peixes comem também são bem diferentes. Enquanto as sardinhas comem plânctons, as garopas se alimentam de peixes pequenos. É mesmo. Quando eu vou pescar garopas, eu uso como isca camarões ou peixinhos vivos. Peixinho vivo? Credo! Agora você vai me dizer também que usou uma vara de 100 metros. Olha aí, a Maria tá duvidando de mim. Olha, o que o Alberto tá falando não é papo de pescador, não. As garopas se alimentam mesmo de camarões e peixinhos vivos. E essa sua ideia de usar uma vara tão comprida não ia adiantar muito não, viu? Pelo menos para pescar sardinhas ou garopas, né? O que a gente ia pescar seriam outras espécies de peixe. E por que será que isso aconteceria? É simples, porque se a gente descer nas profundezas dos oceanos, onde nem a luz do sol chega, os seres que a gente vai encontrar são bem diferentes. Com formas muito estranhas e que produzem a sua própria luminosidade. Totalmente diferentes das garoupas e das sardinhas, que por sua vez jamais conseguiriam sobreviver nas profundezas do mar. Para essas espécies de peixes que vivem numa região do mar com bastante luz, seria impossível sobreviver num ambiente frio, com pouco alimento e escuro. Quanto mais funda é a região, menos luz a gente vai encontrar. Aqui, por exemplo, não há qualquer luz. Mas não é só isso, não. Ainda tem a pressão da água, que é insuportável para algumas espécies de peixes, como a garopa e a sardinha. Pressão da água? Como assim, Linneu? Olha, quando você foi agora pra praia, você deve ter dado algum mergulho. Eu dei vários. Eu adoro pular das pedras. Então, e com certeza você sentiu uma leve pressãozinha nos ouvidos, não sentiu? É, um pouco. Então, essa é a pressão da água. E olha que você deve ter mergulhado no máximo uns 2 metros. Imagina com 1000 metros de profundidade. Deve ser insuportável mesmo, hein? Não, esses peixes devem ser muito especiais. Olha, especiais eu não diria, Maria, mas com certeza eles são bem diferentes das garopas e das sardinhas. Isso eles são. É isso mesmo. Como você viu, as condições do ambiente são decisivas para definir os seres vivos que habitam cada região do mar. Mas não é só no mar que isso acontece, não. As condições do ambiente são fatores muito importantes para definir todos os seres vivos que habitam cada região do nosso planeta. Como assim? A vida em cada região do planeta é organizada pelos diversos fatores do ambiente que agem na superfície da Terra. Mas isso a gente vai ver na próxima teleaula. É bom mesmo, viu? Uma coisa de cada vez. E agora é melhor a gente revisar tudo que a gente viu na teleaula de hoje sobre a vida nos mares. Enquanto isso, você não quer ir fazendo uma sardinha pra mim? Abriu meu apetite. É pra já. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o fundo do oceano possui diversos ambientes diferentes. Viu que nas águas rasas e quentes existem as colônias de corais. E na superfície existem os plânctons, que servem de alimento para vários seres marinhos. E viu também que as profundezas do oceano apresentam várias dificuldades à sobrevivência, como a pressão elevada, a escuridão, o frio e a falta de alimento. Que tal você aproveitar e dar uma estudadinha no seu livro enquanto espera a próxima teleaula? Que pelo jeito vai ser bem interessante. Até lá! Olá, nós chegamos ao final da nossa teleaula. Mas nós queremos falar de mais um assunto que afeta todos nós: a água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar. Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, cozinhar, lavar roupa, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em conta quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro.
Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.